Pensa só na tarefa: construir algo unido a partir de um monte de ruínas e conflitos. Nesta análise, a gente vai conhecer a história do homem que fez exatamente isso pelo cristianismo no Ocidente. O nome dele é São Damaso, um verdadeiro arquiteto da fé numa época de puro caos. Para entender a importância de Damaso, a gente precisa voltar lá no século IV. E olha só que curioso. Foi uma época em que o fim da perseguição não trouxe paz. Pelo contrário, deu início a uma nova e violenta batalha pela alma do cristianismo. Depois de séculos debaixo de perseguição, a igreja finalmente podia respirar. Mas sabe qual foi o paradoxo? Essa liberdade toda acabou revelando um monte de divisões internas. Briga teológica, luta por poder, tudo isso ameaçava quebrar a fé em 1000 pedaços. Era urgente a chegada de um arquiteto para construir pontes sobre essas rachaduras. Então, para a gente entender o que o Damaso fez, primeiro a gente precisa mergulhar na época dele, o turbulento século IV. Um mundo que estava de verdade numa crise de identidade, tanto política quanto espiritual. Damaso nasceu por volta de 305, bem na época em que a igreja estava saindo das sombras das catacumbas e vindo para a luz do dia. Só que essa liberdade não trouxe harmonia não, pelo contrário. O que ela fez foi detonar uma explosão de debates e de heresias. Basicamente, a paz do lado de fora só deu lugar a uma guerra do lado de dentro. E foi bem no meio desse caldeirão fervendo que Damaso encarou seu primeiro grande teste. Um teste que ia definir todo o seu papado desde o primeiro dia, a sua própria eleição, que foi uma confusão danada, numa Roma totalmente dividida. Olha, a eleição dele para Papa em 366 foi tudo menos tranquila. Tinha uma facção rival que elegeu o próprio candidato, um cara chamado Ursino, ou seja, um anti-papa. E essa disputa pelo poder transformou as ruas de Roma num campo de batalha literalmente. Desde o primeiríssimo dia, Damaso já foi jogado no fogo, tendo que ser um pastor no meio de uma divisão que chegou a ser sangrenta. Ok, superada a crise política, Damaso teve que encarar uma ameaça ainda maior. Uma que não atacava o poder, mas o próprio coração da fé cristã, a crise do arianismo. O inimigo aqui era o arianismo. Essa doutrina estava ganhando muita força e basicamente negava que Cristo era totalmente divino. Dizia que ele era uma criação de Deus, mas não igual a Deus. E olha, isso não era um detalhezinho teológico, não. Isso era um ataque direto ao fundamento da fé, aquilo que tinha sido decidido no Concílio de Nicéia. E a resposta de Damaso foi cirúrgica e decisiva. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, ele foi inteligente. Convocou sínodos, ou seja, reuniu os líderes da igreja para encarar a crise de frente. Juntos, eles reafirmaram a fé de Nicéia. E essa atitude não só consolidou a doutrina, como criou um bloco unificado contra as pressões políticas enormes da época. Mas essa luta pela unidade não era só sobre o que as pessoas acreditavam. Era também sobre o que elas liam. É aqui que começa a busca pela Vulgata. Tenta imaginar a situação. Não existia uma Bíblia em latim. O que existiam eram dezenas de traduções diferentes, e muitas delas, bem imprecisas, contraditórias. Era uma confusão de texto que alimentava a confusão de ideias. Precisava de ordem na casa. A solução de Damaso foi uma jogada de mestre. Ele chamou o maior estudioso da época, São Jerônimo, e deu a ele uma missão monumental: pegar todo aquele caos de textos e criar uma tradução única, precisa e definitiva da Bíblia para todo o mundo ocidental. O resultado desse trabalho todo foi a Vulgata, e o impacto, nossa, foi gigantesco. Por mais de 1000 anos, essa única tradução se tornou o texto padrão da Igreja. Ela não só unificou a fé, como também moldou a teologia, a literatura, a arte e até a língua de toda uma civilização. Mas Damaso entendia uma coisa muito importante. Para construir um futuro forte e unido, era preciso honrar o passado. Então, ele se tornou um verdadeiro guardião da memória da igreja, homenageando os mártires. Ele, pessoalmente, desceu às catacumbas, aqueles cemitérios subterrâneos de Roma. Lá, ele restaurou os túmulos dos mártires, que estavam esquecidos, e até escreveu poemas em homenagem a eles. A missão dele era muito clara: conectar a igreja do presente, que agora era livre, com o sacrifício do seu passado. Era garantir que a coragem daqueles primeiros cristãos nunca, jamais, fosse esquecida. E então, no fim das contas, qual é o legado que fica desse grande arquiteto da fé? O que resta daquela chama que ele acendeu lá atrás?
O legado dele, na verdade, está numa combinação muito rara de qualidades. Ele tinha a coragem de um líder no meio da crise, mas também a sensibilidade de um poeta, uma devoção enorme à palavra de Deus e, ao mesmo tempo, um respeito profundo pela história. Foi essa mistura que fez dele um unificador tão eficiente. A mensagem central da vida dele, no fundo, vale para qualquer tempo. É um chamado para a gente se manter fiel quando as coisas ficam difíceis. É um convite para proteger a verdade com calma, mas com coragem. E, acima de tudo, para nunca esquecer as raízes da fé que foi passada de geração em geração. E a gente termina com essa pergunta para pensar. A história de Damaso nos mostra um caminho, claro, mas a questão continua valendo para cada nova geração. Quando tudo parece estar se quebrando, quais são os verdadeiros alicerces de uma unidade que não só sobrevive, mas que, de fato, dura para sempre?